Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha cobrir a sua vida e a sua família com a paz. A paz. Mas essa paz que o Espírito Santo nos tem dado só é possível quando nós aceitamos, quando nós concordamos com Ele. Lembra que Jesus disse: o que concordares na terra será feito nos céus. Então é preciso que você concorde. Não apenas diga amém. Você dizer amém é como se você recebesse um presente e dissesse obrigado, mas depois você esquece. Mas quando você concorda com a palavra de Deus, aquilo não sai de dentro de você. Aquela concordância, aquela fé, aquilo se materializa na sua vida. Então, que essa paz, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos os que creem naturalmente. Graças a Deus. Bem, vamos agora à meditação da palavra de Deus, que ilumina os nossos olhos, que nos traz fé, ilumina os nossos olhos para que a gente possa entender a vontade de Deus para nós. O que eu passo para vocês são informações que eu tenho recebido. O que eu tenho recebido, eu passo para vocês. O que eu tenho vivido, eu passo para vocês. Agora, vai depender de cada um receber ou concordar e ligar mesmo aqui na terra para que seja ligado no céu também. Olha só, nós temos falado de duas igrejas, a igreja física, a igreja material, a igreja denominacional, a igreja que tem a placa, a Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja batista, metodista, católica, espírita, enfim. Tem essa igreja física, nascida da vontade do homem. E tem a igreja espiritual, que é aquela gerada pelo Espírito Santo. A igreja espiritual, ela é composta, constituída, povoada pelos nascidos de Deus, os nascidos do Espírito Santo. Veja que Jesus fala com muita clareza. Ele fala sobre isso. Ele diz assim: o que é nascido da carne é carne. O que é nascido da matéria deste mundo é matéria. Ele estava falando com quem? Ele estava falando com Nicodemos. Nicodemos era um alto oficial da religião judaica. Ele era um fariseu, uma linha diferente das demais linhas que tinha o povo judeu. Então ele era o príncipe, ele era um mestre da religião, ele era um rabino, digamos assim, respeitadíssimo. Então ele estava servindo a sua religião, que acreditava em Deus. Claro,
acreditava nas Sagradas Escrituras, na Torá, mas ele era um homem que pertencia a uma religião física, uma religião materialista. Eu digo materialista porque eles viviam de obrigações legais da lei religiosa ou das leis religiosas. Ele era um nascido da carne. Ele era sincero? Sim, ele era sincero. Mas ele não tinha nascido de Deus. Ele não tinha nascido de Deus. Ele não era espírito. Ou seja, ele não tinha natureza espiritual. Por isso que Jesus, quando falou para ele, olha, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele, intrigado, Nicodemos, disse, mas como pode um homem velho nascer de novo? Pode, porventura, voltar ao ventre de sua mãe e nascer outra vez? Olha só, ele pensava de forma material, física, humana, carnal. Então, ele pertencia à igreja física, à igreja material, materialista, denominacional, que é o que acontece com a maioria dos que dizem crer em Deus. Pertencem a uma religião, mas não fazem parte do corpo de nosso Senhor Jesus, da igreja espiritual, o corpo espiritual, a igreja do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus, porque a igreja do Senhor Jesus, na minha ótica, na minha fé, no meu entendimento, é o reino de Deus. Então, quando a pessoa é nascida da carne, ela não pode ver, ela não consegue ver e enxergar a igreja espiritual. Porque os seus olhos são carnais, ela vê apenas a igreja física, a igreja A, B, C, a denominação A, B, C, D, etc. O pastor, o bispo da igreja, o padre, o rabino, enfim, ela entende a igreja como física, materialista. E por isso ela não consegue enxergar a espiritual, porque a espiritual é invisível. A igreja do Senhor Jesus, o reino de Deus, a noiva do Senhor Jesus, é espiritual. Você não vê, eu não vejo. Eu não vejo, mas eu percebo. A gente tem percepção espiritual, a gente tem discernimento espiritual de estar inserido dentro dessa igreja espiritual. Essa igreja espiritual é formada daqueles que nasceram do Espírito Santo. Então, quem nasce do Espírito Santo, e somente quem nasce do Espírito Santo, é que realmente estão inseridos na igreja do nosso Senhor Jesus, a igreja que Jesus chamou de a minha igreja. A igreja que é a noiva do nosso Senhor Jesus. A igreja que é o reino de Deus aqui neste mundo. Então, essa igreja é invisível. Ela não tem placa. Ela não tem
pastores, bispos. Não, ela só tem um pastor, que é o Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem faz parte dessa igreja ouve a voz do Senhor Jesus, discerne a voz de Deus, tem entendimento espiritual, tem visão espiritual, tem discernimento espiritual. São essas que fazem parte da igreja, da qual Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Então, por exemplo, quando a gente ouve falar de absurdos dentro das igrejas, inclusive da Igreja Universal do Reino de Deus, e muita gente reclamando e lamentando injustiça e tal, essas pessoas reclamantes, elas estavam inseridas ou estão inseridas dentro da igreja física, a igreja materialista, a igreja que prega o evangelho. Mas não significa que esse evangelho transformou a vida dos seus membros. Não, muitas pessoas têm conhecimento do evangelho, da palavra de Deus, mas tem muitas informações da palavra de Deus, são até teólogos, enfim, mas não nasceram do Espírito Santo. Só Jesus disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido da matéria, é material. Mas o que é nascido do Espírito Santo é espiritual, é espírito. Você está compreendendo a diferença de uma coisa para outra? Pois é, a igreja do Senhor Jesus, ou seja, o reino de Deus aqui na terra, a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Jesus, a igreja que Jesus disse: esta é a minha igreja, a igreja pela qual as portas do inferno não prevalecerão. Essa igreja espiritual, invisível, cujo pastor é o nosso Senhor Jesus, o bispo, o único bispo é o Senhor Jesus, o único pastor é o próprio Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Então, as pessoas que estão inseridas dentro dessa igreja espiritual são pessoas nascidas do Espírito Santo. Quem são elas? Eu não sei. Elas são invisíveis. São invisíveis no que diz respeito à forma física. Obviamente, quem nasce do Espírito Santo, quem pertence à igreja espiritual, que é nascida de Deus, tem o mesmo Espírito. Por exemplo, você nasceu do Espírito Santo, você pertence à igreja espiritual, ao reino de Deus, então nós somos de fato irmãos. Nós verdadeiramente somos irmãos. Por quê? Porque nascemos do mesmo Pai, do mesmo Espírito, do mesmo Deus. Então, a nossa comunhão é muito, mas muito forte. Somos um só corpo. O mundo não vê isso. Não consegue perceber, enxergar isso. O mundo acha que os que são de Deus, verdadeiramente, que nasceram de Deus, são fanáticos, são loucos. De fato, as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Então, amiga e amigo, Jesus falando com Nicodemos, ele diz com clareza: quem é quem? Quem é quem? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Ele diz: o que é nascido da carne é carne. Eu entendo
Nascido da carne é a pessoa religiosa, a pessoa que adere a uma filosofia, a uma religião, a uma doutrina. Ela é dirigida pelos homens. Ela não faz nada sem a anuência dos seus líderes religiosos, porque elas não têm segurança em si mesmas. Então, transferem para os seus líderes os seus problemas, suas dúvidas, e esses líderes conduzem as suas, entre aspas, ovelhas, mas ovelhas materiais, ovelhas físicas. Mas o que é nascido do Espírito Santo tem a natureza divina, tem a natureza do Espírito Santo. Qual é a natureza do Espírito Santo? Espírito. Você vê o Espírito Santo? Não, nem eu. Nem eu. Você sente o Espírito Santo? Nem eu. Você toca no Espírito Santo? Nem eu. Mas a gente sabe, a gente está convicto, e ninguém tira isso da gente. Não são as tribulações, as lutas, os problemas, as perseguições, as injustiças, as maldades deste mundo. Nada disso é capaz de apagar essa chama divina dentro de nós. As pessoas que nascem do Espírito que nasceram do Espírito, que foram sacrificadas, que foram jogadas aos leões, às feras, elas não perderam a fé. Elas se mantiveram na fé até o momento de serem promovidas a Deus. Por quê? Porque eram filhas de Deus, filhos de Deus, natureza divina. Então, quando a pessoa tem essa natureza divina, não tem nada neste mundo que possa derrubá-la, porque ela é nascida de Deus. Ela é de Deus. Ela enfrenta os problemas. Nós temos no livro de Daniel, o próprio Daniel, o homem que não se curvou diante da religião lá da Babilônia. Ele manteve a sua integridade espiritual, o seu caráter divino. Os seus colegas a mesma coisa. E quando foram ameaçados, provados, eles passaram na prova. Daniel foi jogado na cova dos leões. Os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, 7 vezes mais quente do que antes. E nem um fio de cabelo queimou, se perdeu. E foram jogados 3 homens dentro da fornalha, mas havia um 4º homem lá dentro, que era Jesus. Então, quando o nascido do Espírito Santo, que quer dizer o nascido da água e do Espírito Santo, quando ele é nascido, ele de fato é filha de Deus. Pode chegar e dizer: Pai nosso que estás nos céus. Tem o privilégio de chamá-lo de Pai. E quando a pessoa tem essa essência divina dentro de si, a essência de ser filha de Deus, então ela quer fazer a vontade do Pai. Ela não está nem aí para a sua vontade, suas vaidades, sua carnalidade, sua matéria corrupta. Não. Ela vive em espírito. Ela vive com os pensamentos focados na vontade do seu Pai, porque ela é filha, ela nasceu dele. Onde quer que ela estiver, se estiver sozinha no deserto, ela estará acompanhada, o pai dela estará lá, o pastor dela estará lá. Jesus disse:
não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias. Quem nasce do Espírito Santo tem a presença de Deus permanentemente. Orando ou não orando, ela está na presença de Deus. Jejuando ou não jejuando, ela está na presença de Deus. Estando na igreja física, ou em casa, ou no trabalho, ou na rua, onde quer que ela estiver, ela está na presença de Deus. Porque ela é espiritual, ela é espírito, ela nasceu do Espírito Santo. E isso tem que acontecer com todos. Mas, para que isso aconteça com todos, todos têm que passar pelo batismo de arrependimento. O batismo de arrependimento é o que Jesus fala. Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, na igreja espiritual. Não pode ser minha ou meu filho. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Isso é extremamente importante. Agora, são informações que nós recebemos, passamos, vivemos e passamos para vocês. Agora, como isso acontecer na sua vida? É você que tem que decidir. Um dia nós tomamos a decisão para nós. Então, você também tem que tomar a sua decisão. Às vezes a pessoa é batizada nas águas 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, 5. Por quê? Porque ela não tem segurança. Batizou a primeira, não tinha segurança. Por quê? Porque batizou na igreja física. Ela entregou o seu corpo, mas a sua alma não. Então ela foi batizada, mas na realidade ela não foi batizada, ela tomou um banho. Ela tomou um banho. Entrou uma pecadora seca e saiu uma pecadora molhada, só isso. Não aconteceu nada. É a mesma coisa. Participa da Santa Ceia, o pedacinho de pão e o suco de uva, que representa o sangue. Participa, come daqueles elementos, mas não significa nada para a sua alma, para as suas vontades, suas cobiças. É sua alma. Por quê? Porque ela está apenas fazendo uma coisa que qualquer um pode fazer. O incrédulo pode fazer. Não é? Quem que não pode pegar um pedacinho de pão, um pouco de suco de uva e tomar e participar da Santa Ceia? Só que para aquelas pessoas que nasceram de Deus, que são espirituais, que são espírito, para essas pessoas o pãozinho é a carne de nosso Senhor, de verdade. E quando come, mastiga e tritura nos seus dentes, ela lembra do martírio do seu Senhor, do seu Salvador. E ela, meu Deus, está aqui o meu corpo também. Eu faço essa aliança, eu concordo na aliança contigo. Eu faço essa aliança contigo. Quando ela bebe do sangue, ela está bebendo da alma de Jesus, da essência de Jesus. Meu Senhor, eu dou o meu sangue também por ti. Está aqui a minha vida. Não importa que eu seja injustiçado, caluniado, envergonhado, humilhado. Não importa nada, porque o que me importa é fazer a tua vontade. Por quê? Porque ela é espiritual. A natureza dela é espiritual. E por ela ser espiritual, ter a natureza espiritual, é óbvio que ela, quando faz participar da Santa Ceia ou o batismo nas águas, ela o faz conscientemente. No caso do batismo, é com arrependimento. Participando da Santa Ceia é a comunhão com o seu Senhor, o seu pastor, o seu único pastor, o seu único bispo. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Isso tem que acontecer com você.
Então, quando você vê pessoas lamentando, reclamando, buscando justiça dentro da igreja, por exemplo, universal do Reino de Deus, essas pessoas não nasceram de Deus. Porque quem é espiritual, quem nasce do Espírito Santo, está sujeito a ser injustiçado, caluniada, odiada, difamada. É o que Jesus promete. E ainda diz assim: bem-aventurados sois quando vos injuriarem. Não é isso que Jesus fala? Perseguirem e matarem, até matarem, por causa dessa fé. Bem-aventurados. Agora, quem não nasceu do Espírito, que ainda é carne, nasceu da carne, nasceu da religião, nasceu de uma tradição religiosa, essa pessoa vai buscar seus direitos. Não, eu não aceito ser caluniado, eu não aceito ser injustiçado, eu não aceito. Por quê? Porque ela é matéria física, ela é carne. E os que são nascidos da carne são carne. Mas quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, ela aguenta. Eu sei que é doloroso, porque na época do sufoco que nós passamos, em todo o mundo, é cruel, é humilhante. Mas a gente tinha que engolir em seco, aguentar firme, porque o Espírito Santo, quem é nascido do Espírito, tem condições de suportar tudo e vencer. Tem condições de superar aqueles momentos de injustiça, e calúnia, e ódio, e etc, etc. Porque ela é espiritual, ela é espírito, ela tem a natureza divina, ela tem a natureza de Deus. Então, preste atenção, a igreja espiritual, a igreja invisível, a igreja que não tem placa na fachada, a igreja que não tem pastores, só tem um pastor, um bispo. A igreja que é formada de pessoas espirituais, essa igreja, ela é invencível, inabalável. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Ela segura firme, mas resiste o inferno. Porque ela é espírito. Por isso Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar. Tem que nascer. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de Deus para ter a natureza divina. Tem que nascer do Espírito Santo para ter a natureza espiritual, para ser espiritual. Então, quando ela é de Deus, ela sabe que o seu pastor está sempre junto de si. Ela pode chegar a qualquer momento do dia, da noite, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a situação, ela pode chegar e dizer: Pai nosso que estás nos céus. E o Pai vai ouvir, vai inclinar os seus ouvidos para aquela filha, aquele filho. Muito legal isso, muito bacana. Aliás, os filhos de Deus não têm sexo, não têm cor, não têm idade, são almas redimidas. Então, todos são filhos. A filha é filho, o filho é filho. E carregam consigo, trazem consigo a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o caráter, não é a imagem física, embora isso aconteça. A pessoa que é de Deus, ela tem um semblante ameno, pacífico, agradável. Ela tem
um semblante, não é só quando ela está rindo, não. O semblante dela é diferente, é espiritual. Então ela carrega o caráter, sobretudo, de Deus, o caráter da verdade, da honestidade, da integridade, do que é justo. Ela carrega o caráter da boa consciência. Graças a Deus. Aleluia. Essa é a pessoa que faz parte da igreja do Senhor Jesus, que é filha de Deus, de verdade, de fato, porque ela tem condições, ela está em condições, a qualquer hora do dia e da noite, dizer: Pai nosso, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Eu vou falar qualquer dia da experiência que eu tive quando eu invoquei, quando eu disse: meu Pai. É tão glorioso, é tão grandioso, é tão magnífico. Não há palavras. Pelo menos eu não sei, eu não conheço palavras que possam exprimir a grandeza de Deus dentro de nós. Só quem teve essa experiência de ter nascido do Espírito Santo é espiritual e pode mensurar a grandeza que é. Amanhã nós estaremos falando mais sobre isso, mas, o bispo, a pergunta é: como é que eu posso nascer de novo? O que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? É se arrepender, ser batizada nas águas. Mas não é batizar nas águas por uma obrigação religiosa, mas você vai para as águas arrependido, não, deixando para trás a sua vida errada que você tem feito até então. Você tem mentido, você tem enganado, você tem roubado, você tem adulterado, fornicado, você tem traído, enfim, você tem invejado. Você vai deixar tudo para trás. Você vai deixar, não vai sentir. Você vai deixar. É isso que eu tenho feito, eu vou fazer o que é certo. A partir de agora, em vez de falar mentira, em vez de enganar, em vez de iludir, eu vou falar a verdade. Ainda que eu tenha que sofrer por essa verdade, mas eu vou falar a verdade. Então, amiga e amigo, isso é conversão. Quando você se converte, muda de jeito, do seu jeito de ser, e é batizado conscientemente, aí sim, os céus se abrem e o Espírito Santo desce sobre você. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Uma coisa, muitas pessoas pedem: ô bispo, me diga o horário que o senhor faz a live. Não tem horário, minha filha, meu amigo. Sabe por quê? Eu faço a live quando eu levanto, eu tomo meu café, eu me arrumo, enfim, eu me preparo para isso. Então, um dia eu levanto mais cedo, outro dia eu levanto mais tarde, então eu não tenho horário. Normalmente, por volta das 2h30, 3 horas da madrugada no Brasil, é a hora que eu faço a live. Mas, às vezes, é mais tarde um pouquinho. Enfim, eu não posso precisar. Eu já estou com 80 anos. Tenha paciência comigo, tá bom, minha amiga, meu amigo? Puxa vida, eu não quero dormir, ir para a cama, pensando: não, amanhã eu tenho que levantar a tal hora. Não dá. Eu não posso ser escravo de hora. Então eu venho a hora que eu tiver pronto para dar aquilo que Deus me tem dado. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.